Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papuzine. Hoje eu tô aqui com o Felipe e o Thiago do Papuzine. O Felipe e o Thiago do Papuzine, né? Assistentes, praticamente. Já praticamente membros do canal. E a gente vai. Praticamente, cara. Calma, porra. A gente precisa decidir isso. O cara também se empolga de um nível. A gente tá reunido aqui hoje pra falar sobre um dos principais lançamentos do ano, com certeza. O Alpinista, do Vitor Bello, lançamento da Escória Comics. Os caras estavam. Daqui a pouco eles já só faltavam pegar a câmera e gravar eles mesmos, tá ligado? Porque os caras estavam empolgados no nível, tipo assim, queriam fazer de qualquer maneira esse vídeo. Então vai rolar aqui, espero que vocês gostem. Bora lá, solta a vinheta. Bora lá. Então, Felipe, puxa. Tu, como o cara mais empolgado e o maior fã de Vitor Bello que eu conheço. Cara, eu não tenho palavras. Não tenho elogios pra Vitor Bello. Como eu posso começar a falar? Eu acho que o Vitor pode começar a contar o que ele fez antes, né? Sim, sim. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é o misterioso Vitor Bello que a gente só tem uma foto dele até hoje? Isso, na internet só tem uma foto dele que foi tirada na Bienal de Curitiba ano passado, né? Sim. Se é que é ele, né? Não, na verdade eu acredito que seja ele, sim, porque há algumas semanas apareceu um curta-metragem em que ele atua. Ah, é? É. Ah, no isso YouTube. tiraram, né? E aí tiraram do ar. Eu não cheguei a ver. Eu cheguei a ver, tipo, segundos. Assim. Isso é engraçado, a gente tem que falar sobre isso. Aí a gente tem uma foto dele. Cara, ele é basicamente o nosso Thomas Pynchon do quadrinho brasileiro. Ninguém sabe quem é o cara. Salinger, né? O Salinger. Nossa, Salinger. O Salinger que aparentemente, por evidências de Instagram, cria galinhas na sua casa, junto com a Emily Bona, que vive com ele. Sim, exatamente. Mas bora informações completamente achadas no Instagram. Bora falar um pouquinho sobre as publicações, né? O Vitor Bello, ele é autor, talvez a obra mais famosa dele até o momento, seja o Úlcera Vortex, né? Sim, foi o Úlcera Vortex 1 e 2, lançados pela Escória Comics, que fizeram... 17? Acho que 2016 ou 2017. 16, acho que saiu 1, 17. Exatamente, isso. Os dois quadrinhos aí que fizeram com que ele ficasse conhecido assim, né, cara? Você até me contou esses dias qual era a história de como ele chegou na Escória Comics. Foi a Dani, aqui da Ugra, e o Douglas, eles leram aquele um zine que, eu não sei se era só do Bello, ou se tinha outros caras que faziam parte, que era o Feto em Conserva. Sim. E aí eles leram uma história, e a Escória Comics já existia, e aí a Dani e o Douglas falaram com o Lobo, por que você não entra em contato com esse cara aqui? Que ele faz o tipo de quadrinho que você gosta de publicar. E aí fez essa história, né? Aí deu match. Mas olha só essa história. É muito olha bizarro, essa história. muito bizarro. E aí também acho que é legal a gente citar, como a gente citou a Ugra, né? Tem também o Grito, né? Do Vitor Bello. Sim, que é uma inteligência tripária, que é animal. Cara, eu acho muito engraçado. Esse já é do ano passado, né? Cheguei a colocar em lista de melhores e tal, porque eu achei muito bom. É incrível. É engraçado. Eu acho que vale citar que o Úlcera, ele ficou entre os 10 colocados no Grampo de 2018. E vale citar também que num vídeo que não existe mais no Papuzine, eu, numa leitura rápida e tipo assim, não sei, no primeiro momento eu não gostei de Úlcera Vortex. E eu fui gravar vídeo logo depois e eu não falei Mas também. comigo foi assim também. Só que isso que é a merda. Só que a merda, isso que é a merda de tu colocar opinião na internet. Porque aí tu muda de ideia e tu fica, porra. E aí passou muito tempo, aí eu resolvi tirar esse vídeo, cara. Porque não tem. Minha opinião não é mais essa, cara. Não fazia sentido ter um vídeo que eu falava mal de Úlcera Vortex. Então eu só queria dizer que eu adoro Úlcera Vortex 1 e 2. É sensacional. Então, não, e engraçado. Me sinto até mais leve, cara. É uma história de redenção. Isso é uma história de redenção, cara. Mas às vezes é de não sacar um pouco do humor, de não entrar na vibe. Eu acho que não é uma coisa... De tu pensar que é algo que é muito levado a sério mesmo, sabe? Então, deixa eu ler. Assim, eu fiz uma comparação esses dias com o Thiago e falei assim, cara, o tipo de humor que o Vitor Bello faz é o tipo de humor tipo Corra da Cabeça Vem Aí. Porque em que os personagens que estão na história, eles estão levando muito a sério. A história é surtada, a comédia é bizarra, as coisas acontecem de um jeito, assim, que não tem sentido, nem nonsense. Mas para os personagens é uma história muito séria, cara. Sim. De consequências sérias. Sim. E assim, eu não sei se o Vitor, ele gosta desses filmes que são feitos pelos irmãos Zucker e o Abrams. E o Abrams, que é o trio Zaz. Exato. E só que, cara, é impressionante como as cenas que ele faz são muito iguais, porque, igual, você tem dois personagens conversando aqui na frente,
e atrás, em volta, o cenário tá acontecendo um milhão de coisas. Pode crer. E, Isso tipo, do Cena Vortex é tudo piada. direto, né? Aparece direto. Direto. Então, se ele não gostar, não se inspirar É uma nesses puta filmes, coincidência. é muita coincidência. Eu também acho que tem muito a ver com o Hermes e Renato, velho. Assim, Total, sim, total. Eu não nossa, sei, Renato. eu vejo muito de Hermes e Renato, que eu fico, Sim, caraca, sim. mano. É só pra citar, né? Porque assim, é um negócio de comédia brasileira mesmo que, porra, influenciou uma galera e a gente vê, né, o resultado em outras obras e tal. Sim, mas aqui eu acho que ele tem ele conseguiu já, em poucas publicações, já ter um estilo muito dele, cara. Tem uma linguagem dele. Tipo, ele já tem as próprias rúbricas dele, assim. Já tem quadros específicos que vai encontrar em todas as histórias dele. Gestos de todos os personagens. Aquele lance de ter o personagem, só a cabeça do personagem assim, nossa, cara, isso é de uma genialidade tão grande. Porque assim, eu nunca vi isso em quadrinho, cara. Porque Também, essa coisa de. isso é coisa de meme, né? É uma coisa meio de meme, mas meio de filme B, assim, sabe? De ter o pensamento, o balanço do cara aqui e aquele close com. Nossa, esse tipo de perfeito que acontece diversas vezes, né? Sim, ele quer enfatizar, tipo, o personagem tendo uma emoção, ou quando ele Sim. quer, tipo, Ou mostrar que o quando cara tá pensando em outra coisa. algum personagem morre na história, aí tem tipo, a lembrança dele, assim, é muito Cara, legal. e é sempre essa coisa que eu tava falando com o Thiago também, a gente ficou discutindo, assim, muito sobre esse gibi. Peraí, deixa eu tossir. Vai. Agora ficou preto e branco e agora voltou, né? Só bota essa frase aí. Pois, então, perdi o que eu tava falando, cara. Então, ele tem muito essa coisa, tipo, de ter duas emoções trabalhando ao mesmo tempo, cara. Às vezes acontece uma coisa trágica, terrível, Muito bizarra, e os personagens têm uma atitude contra aquilo que você não espera. Exatamente. O Gugu tu viu que ele é o campeão disso aqui nessa Não, história. cara. Alguém morre e ele fala uma coisa aleatória. A gente precisa falar de todos os personagens. Bora, agora é o bora. momento. Vamos Mas falar um pouquinho voltar, sobre- Vamos voltar no Bora lá. Alpinista. O Alpinista, O Alpinista, sim. 2019, lançamento da Square Comics, um gibizaço, né, Gibizaço, cara? Esse é algo pra se 220 comentar. páginas. Calhamaço de 200 páginas. Né, cara? E é algo que a gente tem que, assim, parabenizar mesmo, Square Comics, Pé de Cabra. Porra, essas editoras, esses selos estão fazendo algo que é animal, né, cara? Sim. Mas fala um pouquinho da história aí, eu acho que tu consegue fazer uma sinopse legal. O resumo. Cara, o Alpinista conta a história de Landoni, agora eu esqueci o primeiro nome dele, cara. Putz, cara. Puta, Pepeu, não acredito que eu Madoni. fiz. Não, é Pepeu Madoni. Pepeu Madovski é o segundo maior alpinista do mundo. Exato. E, cara, agora eu esqueci o nome do Landoni. Só tem que cortar essa parte, porque é muito Não, vergonha. mas eu acho que. O alpinista é Landoni o nome dele. Eu acho que né? é só Eu Landoni. acho que é só Landoni. Eu acho que não tem sobrenome. Não sei, se ele tiver outro nome, eu não sei. Vai lá. O maior alpinista do mundo, Aham. que é o alpinista Landoni, Sim. a gente começa o gibi numa das páginas de abertura de gibis Mais geniais da nacionais história. mais geniais da história, em que você é apresentado completamente a todo o poder que está neste alpinista, cara. Aham. Porque a primeira página é uma nevasca, né, um pedaço de uma montanha, Sim. em que no ponto mais baixo da página você encontra somente um dedo, ou seja, ele está escalando. O cara é um dedo forte só. mesmo. E aí o que acontece? Esse Landoni ele tá numa missão de resgate do filho Sim. do prefeito Magno, Aham. que é numa cidade, que é a cidade de Cordeirinho do Norte, que tem supostamente a maior montanha do mundo. Aham. Supostamente, porque. Exatamente. E esse acidente faz com que ele perca um dos instrumentos principais de uma alpinista, que é uma perna dele, e aí ele entra numa depressão profunda. E ele é resgatado, né? A história é que ele é resgatado pelo Pepeu Madovski. E exatamente, Madovski. ele fica morto lá, e aí os caras mandam esse Pepeu Madovski, que era o segundo maior Madovski, alpinista, o segundo maior alpinista do mundo, que passa, a partir do que ele morreu, né, a ser o maior alpinista do mundo, e ele morre também, o Pepeu Madovski, no começo da história. Isso acaba com a vida do Landoni. Exato. Como assim? Ele vai ser o segundo? Agora ele é o segundo, ele não consegue lidar com isso. E ele odiava, eles tinham uma rixa, né? Sim, Eles tinham uma eles rixa eram entre rivais, eles, exato. Só que e aí, depois passam 3 meses dessa depressão e ele tá dando aulas de alpinismo pra... Indoor. Indoor. Ainda tem isso, né? A vida do Landoni virou de cabeça pra baixo, ele ficou extremamente abalado com tudo isso, e agora ele tá Lembrando que ele também tem um dando vício, aula assim, indoor, lembrando de também alpinismo. que ele tem um vício em cocaína, né? E ele usa essa cocaína pra poder subir as montanhas. Sim. E aí, nessa que ele tá dando aulas de alpinismo, Ele tem um ele- vício nessa droga. Tem uma frase que tipo... E aí ele tá dando essas aulas, e aí um dia ele tá voltando pra casa dele completamente depressivo, e ele encontra um pai e um filho, e ele perdeu as chaves, eu acho que vou escrever essa parte, ele perdeu as chaves da casa dele e tá escalando pra chegar na casa dele, Essa no parte é muito apartamento. complexa. E aí o menino olha pra cima e fala, olha só pai, é o maior alpinista do mundo. Eu acho essa sequência muito massa, cara. Cara, Bonita mesmo, assim, Nossa, cara. o timing dele e o ritmo do Dr. Belo, como ele destrincha as coisas nos quadros, cara, é assim, é o quadrinho underground, surtado, escatológico, mas que usa toda a gama E, ó, da linguagem. Só uma coisa.
que o Lobo Ramírez, que é o editor da escola, comentou comigo. O Vitor, ele tem a sinopse mais ou menos, só que ele não escreve o roteiro. Total, ele vai embora, então né? ele faz página a página. Uhum. E eu acho que isso explica um pouco a questão de ele colocar tanto elemento visual e coisas acontecendo em sequência ali, por isso, porque, enfim, se ele tem uma ideia, ele vai esgotar aquela ideia até chegar à próxima, né? É meio um fluxo de consciência, né? Sim. Só que ainda assim, o cara consegue colocar um ritmo em cenas que, cara, você fala, meu, como é possível? Não é uma coisa impensada as coisas que ele faz, apesar de ser um quadrinho escrachado, entendeu? Ele é muito bem feito. Ele não planeja um roteiro completo, isso também explica um pouco a piração, né, do quadrinho. Tanto de coisa que vai acontecendo o tempo todo, mas ao mesmo tempo ele consegue sim amarrar a história. Não? Exato. Ele dá um jeito de amarrar a história, do jeito mais bizarro. Talvez seja realmente isso, tá ligado? Ele dá um jeito, ele vai fazendo, e aí no final ele... Não sei, deve tipo, pegar e juntar as peças e conseguir realmente fazer com que tenha uma lógica, assim, né? Mas tu ia contar assim. Beleza, aí foi um suspense. Meio a virada, né? Uma virada. Que aí é a virada do gibi, onde ele acaba. O menino olha pra cima e fala que é o maior príncipe do mundo, só que ele não tava falando do Andor. Explica, né? O menino tá olhando pra cima, Isso. Ele olha lá e, olha papai, isso aqui é o maior alpinista do mundo. Só que na verdade é um cartaz do filme sobre a vida do Pepeu Madovski. E aí o Landor ele fica full puto, surta, e mata o pai e a criança. Exato. E aí ele vira um fugitivo. Em menos de 10 páginas você já tem um assassinato de um infante na HQ. Sim. E da forma mais brutal possível. E gratuita. E aí vem o primeiro, acho que, texto que é completamente Vitor Bello da HQ, cara. Que é aquele recordatório do Eu Não Posso Retornar. Nossa, sim, exato, total. Existe um ponto na vida do ser humano em que ele não pode mais retornar. Sim. Isso se chama ponto sem retorno. É onde eu estou. Eu não posso mais retornar. Minha vida acabou, pois eu não posso mais retornar. Isso é um recordatório. Cara, isso é uma das genialidades, né? Tipo assim, essas frases... O jeito de escrever mesmo do Vitor Bello, cara, esse humor dele tá muito na escrita, né, mano? É muito foda. E uma frase que em um filme, sei lá, policial, seria a coisa mais clichê e óbvia que você ia encontrar. Aqui, ele pega e faz virar outra coisa. Ele dobra o clichê, né, cara? Sim, exato. Porque é um quadrinho falado na primeira pessoa no começo, né? Tipo, meio no ar, assim. E ele dobra esse clichê, ele fala, cara, vou fazer o mais exagerado possível. Essa frase que, se ainda parasse um tempo atrás, ainda soaria clichê, mas seria aceitável. Exato. Mas ele vai até o limite. E outra coisa também incrível dos quadrinhos dele são os nomes dos personagens. Só isso já é marcante, cara. Eu nunca vou me esquecer do... Eu esqueci agora, mas como é que é o doutor... Caralho, do grito lá. Bora lá. Eu ia falar que eu nunca vou me esquecer do Larry Kotoko. Larry Kotoko é genial. E aqui também tem umas figuras que são, mas o Larry Kotoko... O Guguto Milk. Não, o Guguto Milk e Roberto, que só no final se revela que ele tem um Roberto. Cara, ó, no Ultra Vortex tinha o Dr. Bastaradinho, o Dr. Marles Márcio, exatamente. que era um nome incrível. E o rival Loépio de Deus. Isso. O Loépio era o protagonista. Isso, e o Marles Márcio é o rival, que ganhou o prêmio Gradu Moliterno de ciência. Tem isso também, né? Tipo, ele bota umas coisas mesmo de cultura brasileira. Cultura brasileira, trash, filme B, diálogo. Eles citam Cajuru aqui, do nada. Jorge Cajuru. Então, mas beleza, o que acontece? Esse vídeo vai ser um caos. Vai ser um caos. Mas eu acho que a gente tem que falar desse jeito, cara. Até porque os gibis do Bello são meio caóticos, só que é um caos que você não sabe onde a história vai, se o personagem tal vai viver, porque tipo... Você não sabe direito, às vezes, quem é o protagonista, né? Exato. Inclusive essa história. Quem é o protagonista aqui? É a Norma? É a Norma, não? A Norma Leprechaun. Norma Leprechaun. Da agência Total Coruja Chinesa. Então, porque eu acho que no primeiro momento acho que todo mundo pensava que a gente vai acompanhar realmente assim, a história do Landoni e tal. Só que a Norma, ela aparece muito mais, ela que faz a investigação toda. Exato, né? Que aí do começo tem esses dois núcleos, essas duas histórias que vão se encontrar lá na frente. Sim. Que é depois que o Landor ele foge, ele acaba tendo um problema lá que eu não vou descrever, e ele cai no consultório de cirurgia plástica do Dr. Camilo Beleza, que reconstrói o rosto de Landor. Só por motivos... Exato. Motivos que eu não vou dizer. Só que como ele reconstrói esse rosto, qual rosto ele usa? Ele usa o Stalin Cator 2000, que era uma máquina impressora de rostos usada na antiga União Soviética,
o rosto do Stalin Aham. para que o Stalin pudesse ficar escondido para que ele não recebesse uma doença sexualmente transmissível Exato. mortal. Mortal. AIDS. Ai, essas paradas são muito engraçadas, né? O jeito que ele escreve, velho. Cara, é que assim, não dá pra parar de falar essas coisas que ele inventa, esses pequenos, Não dá. essas pequenas histórias ali e anedotas que ele vai Sim, colocando sim, sim. pra explicar e Sim. gerar e construir os personagens. Sim. Não deixa de ser, não tem nenhum personagem que não tenha um background, Nenhum, não tem uma sim. história, mesmo que seja um mistério a história. Aí tem, assim, eu acho que desses personagens tem uns nomes, né, marcantes. Tem o Ludo Milk, tem o próprio Charles Baldur. Charles Charles Balduco, Balduco. que é o parceiro da Parceiro da Norma, original. né? Exato. Sim. E o que mais? Desculpa, Então, e aí enquanto isso, a Norma tá investigando esse desaparecimento do prefeito aí. Que eles encontram um corpo lá na montanha onde o Landoni foi encontrado, que parece que pertenceu ao prefeito, só que o prefeito tá vivendo lá. Então tem uma coisa ali de identidades. Tem todo tipo de trama nessa história. Tem de tudo. E aí ela começa a investigar por que o prefeito... Quem é esse prefeito? Quem é esse prefeito... Chega aí, Wagner. Chega aí, Caramba, Wagner. agora O chegou. outro convidado. Aqui, ó. Você quer sentar aí? Senta aí. Agora fodeu. Não, pode. A gente tava ainda falando da história, né? Aí começa essa investigação, Sim. né? Cara, Essa conspiração toda, né? Envolvendo, não sei nem falar, envolvendo tudo, É, cara. é, Tem é, tanta tentando coisa falar. acontecendo, velho. Eu acho que o Tudo Wagner pode livre ajudar a por quê, gente. cara? Eu não Que sei. merda é essa? Um Sim, agora? cara, a gente é uma Nossa. banda. Não, então, Essa a banda. Só que não é a banda original. É, mas bora lá. Cara, o que eu mais? não sei. Ó, eu vou falar o que eu achei. O vídeo mais caótico. Acabei por causa de chegar aqui, leitor, espectador. Aham. Acabei de chegar de paraquedas aqui na parada. É o seguinte, não sei o que falaram já antes, mas assim, eu como um bom leitor proustiano, li Ulisses James Joyce umas 30 vezes. Cara, obra-prima, né? Obra-prima. Puta que pariu, obra-prima essa merda aqui. E assim, eu não sei como vocês configuraram isso, como vocês colocaram... Foi caótico, não teve nenhuma hora. Não, mas classificação, assim, porque eu tenho uma coisa pra mim de que esse tipo de história do alpinista, histórias dementes, histórias insanas, histórias, sei lá, que classificação vocês trouxeram? Cara, A gente não tá. A gente Qual é a conseguiu classificação? achar um a gênero. classificação é Vitor O gênero Belo. teria, sei lá, então, 20 palavras, eu acho. o Ou gênero. seja, então, enfim. Mas essa coisa da demência, das historinhas meio... Isso aqui, que a Score Comics publica e tal, geralmente não, sempre foram zines, sempre Pois foram sim. tiragens pequenininhas, sofridinhas, judiadinhas e tal. Aham. E de repente é uma graphic novel. 200 e poucas páginas. Cara, graphic novel. É o lançamento histórico dessa merda aqui, cara. Isso aqui é muito É foda. histórico. Aham. Editorialmente falando, é É histórico. demais, assim. É histórico. Agora sim, pega a personagem, é Norma. Norma Leprechaun. 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 Norma Leprechaun. Pegando na literatura policial, porque ela é uma investigadora. Aham. Então, ela, pra mim, assim, ela tá no nível do Philip Marlon, ô louco. Marlowe Sounds Page. Ô louco. É demais, cara. Quer jogar pros quadrinhos de Jessica Jones? Ela tá ali, cara. É um quadrinho, na verdade, de investigação. E ela é a protagonista, tu não acha? É a protagonista, não é o alpinista. Ela tava é a discutindo, protagonista. aham. Total. Porque o alpinista veio como se fosse passar uma questão de história de vingança, né? Sim, sim. A vingança e tal. Mas a vingança meio que se perde, porque é tanto absurdo acontecendo, Assim. é tanta merda acontecendo, tanto... Cara, Eu confesso que eu tinha esquecido sei que era uma lá. história de, tipo assim... esse- Cara, é uma história de Não, vingança, é, pelo mas- começo. é se tanta perde. coisa, é realmente tanta coisa que é acontece, cara. um quadrinho de investigação. Sim. De investigação. Total. Né? Investigativo. É uma detetive colhendo os fatos. E os fatos são os mais absurdos possíveis. Exato. Por exemplo, a conspiração dos como que é? Extintores, velho. Cintura. Que ela Os passa um extintores, tempão do nessa gel, conspiração. do gel, Do gel, O de cabelo. arquivo Melzinho. Arquivo Melzinho. Arquivo aí. É. Melzinho.
Cara, e é isso, mestre recheado. Então, Tem os personagens. Né? A gente vai chegar nesse núcleo ainda. Trocentos Nossa, personagens. Cara, são muitos personagens. E a gente tava tentando o máximo possível contar o começo do gibi, porque assim... Pra depois ficar mais livre pra nos depois- comentários Exato, aleatórios. mas aí é quase impossível de conseguir parar numa hora e falar assim, cara, é porque, aqui. e aí daí Não se é aqui. desenvolve. Não, exato, porque- toda hora se desenvolve. Porque aí, tipo, na hora que começa essa trama, que ela começa a investigar, que fica super investigativo, super detetivesco, assim, começa a acontecer outras coisas por trás, cara. Se eu for classificar, eu colocaria Comédia do Absurdo, talvez. Comédia do absurdo. É um teatro. Não sei se tem, trazendo da academia, da qual eu não frequento, nunca me formei em merda nenhuma, mas trazendo assim, talvez seja a comédia do absurdo, sei lá, mas Não, isso total. pincelado com a questão de investigativo. Sim, ele chega a ser quase um neo-noir, por causa de todas as tramas Sim. que se envolvem e de ser uma coisa absurdamente complexa, cara. Uma coisa que eu também vi, que no começo ele parecia muito ainda um quadrinho ainda muito em cima do que o Vitor Bello fazia no Ulcera Vortex, né? Sim. Tipo assim, aquela coisa de toda a página ter uma piada grotesca, ter cocô em toda a página, ter peido em toda a página, ter dedos entre lugares, orifícios ocultos e tudo mais. A partir de um certo momento, ele começa a levar o quadrinho dele mais a sério quando ele se permite fazer uma loucura e fala assim, cara, agora... Porque parece que ele tá tentando fazer uma coisa séria, muito séria no começo, tipo, muito séria mesmo. E depois ele fala assim, cara, não precisa. É, tipo em uma parte mais pro final, em que um dos personagens, ele tá preso, condenado à morte, e aí ele precisa fazer umas provas pra... Do agora ou nunca. Do agora ou nunca Na prisão. Então, cara, tipo, como que vem uma ideia dessa? Né? Sim. É mesmo. Por exemplo, o negócio que eu falei, né? Que ele pega umas coisas assim da cultura brasileira, Exato, assim, cultura Tá popular e tal. acontecendo Vai e meter tal. tudo. Mesmo quando ele É uma vai... mistureba, É cara. quando ele vai pra agora a loja de games, né? Que é importante, né? Porque total uma loja de games Ah. brasileira, uma Aham. locadora de Uma games. locadora, que nem sim. existe Mas é mais. nos anos 80. Exato. Assim, É, que o vídeo é novo, né? Tem os personagens. Mas ele é ali novo, mesmo. cara. Ele Vocês tem todas as conhecem? referências. Alguém aqui conheceu? Não, a gente tá pessoalmente? falando no início isso, que é uma figura oculta. Não, a gente já falou com ele por... Esse cara nem me adicionou no Facebook. Solicitação de amizadinha, Big. Porra, nem isso, cara. Nem isso. Esse cara é um Big Data aí. É um negócio. Porra, que esse cara nem existe. Vamos ressaltar que, como editor, o Lobo Ramírez merece um prêmio por essa Merece. Porque ele deixou, pelo que eu senti, ele deixou o Vitor Soltou completamente essa solto. Tipo, pra fazer o que ó, ele faz quisesse. isso aí, cara. Faz isso. Não, Ele Aliás- parece que ele é bem assim com todos os autores, na real, sabe? Ele dá uma liberdade mesmo, tipo, ó. Mas ele. ao Fazer mesmo o quê, cara? Mas é que, não, mas a gente tem que Dá pra falar, ser assim. mas ao mesmo tempo a gente tem que falar também da curadoria do Lobo, porque Sim. tipo, esse ano, porra, Fábio Vermelho, outro quadrinho do Vitor Bello, Emily Bona lançando um gibi que eu achei animal também, a gente já comentou aqui Sim, no a canal. gente comentou. Esgoto Então, carcerário. porra, repetindo, tipo, caraca, a Pé de Cabra também, o Panhoca fazendo esse mesmo esquema, lançando uma galera foda. A gente tá vivendo um momento, e é como uma Wagner falou, é histórico, que eu acho que isso aqui é um marco, cara. Total. E não sei se começou agora, não sei, ou se é um momento que você, caramba, agora começou Desse realmente, jeito, eu De acho que coisas desse começou agora. tamanho, entendeu? Acho que desse jeito começou agora. É. E tipo, vamos lançar um gibi de 200 e poucas páginas do Vitor Bello. Mas o Thiago falou... É um sintoma do que a gente tá vivendo hoje, né? Estamos fodidos, estamos na merda. Estamos na merda. O que é mais comum aparecer na literatura do que merda escatológica e hino, caralho, pá. É isso, cara, é isso. Só que, claro, não é só isso. O trunfo dele é que não se prendeu apenas a isso, ele levou para No primeiro momento, quando tu começa a ler as coisas do Vitor Bello, talvez tu pense, beleza, quadrinho escatológico e tal. É, só Mas isso, é né? Não, muito mais, além, é muito além. mais. Isso é outra só coisa. uma serifazinha. Sim. Ele não se prende a ficar dentro desse mundo que é o quadrinho escatológico, nojento, e é só isso, Não, entendeu? não, Não é não. só isso. É uma trama, é um negócio construído, é a linguagem de quadrinhos na sua extensão e ele ainda assim, inova em várias coisas que a gente já falou aqui, cara. Rapidão, só voltar aqui, ó. A bateria da câmera acabou pra combinar com esse vídeo caótico. Então vamos embora, vamos continuar. Então, Fala aí. corre aí. Então, assim, uma coisa que eu queria falar. Tem uma cena lá do quadrinho, por exemplo, que qual é o nome do alpinista? Landone. Ele vai lá e esmaga o crânio do molequinho. Caralho, eu achei fodido isso. Achei legal pra caralho. Pô, esmagou o crânio da criancinha. Agora, assim, meu, é ficção. É ficção. Calma, ficção não tem que ter peso na realidade. Não tem que ter peso moral da realidade. Por isso que é ficção. Dane-se. Tudo pode acontecer. Na arte,
tudo é permissível. A arte está acima do bem e do mal. A arte é a moral. Por isso que o sublime está na arte. Está sublime em alguns momentos, que a gente tem, né? O teu também é gatinho, né? Esse vídeo É esse aqui. que vídeo, amigo. A cena, e eu vou dizer isso aqui. Existe uma cena. Eu vou ter que falar isso Uma aqui. das maiores cenas, se não a melhor cena de quadrinhos Nacionais. Eu não sei se é a maior, mas uma das uma das maiores dos últimos 10 anos. com certeza. Sublime, é a única palavra que eu defino. Sublime. Essa daí é essa eu posso sequência? falar. Essa sequência. Essa sequência é impressionante, cara. A Na da sua música, técnica, na técnica, no tá. ritmo, Porra, no eu nem texto. sacava essa música aí. Eu também não sacava, não. Eu acho que é pra ti. você não, Eu acho que é a grande. As cenas de ação são do caralho, né? Tipo, Não, a são porradaria, a norma, tipo. E sem falar nos one-liners, né? E essa frase? Ah, se Lê aí, fuder, pô. Calma aí, mais uma frase, mais uma Você frase. coloca um eco nessa hora. Vai lá. Ô, Fagner, você tem uma voz muito melhor. Você Lê podia essa ler aí, aqui, né, qualquer- cara? Essa frase. Nossa, que é genial Essa é também. genial. Nossa, cara. Só não vai dobrar meu Tira gibi, cara. Esse é o meu gibi, esse é o meu gibi. Não dobra não. O alpinismo é vida. Life. Mas também pode ser morte. Death. Será que somente quando estamos entre a vida e a morte encontramos o sentido de viver? Acabou. Chega, cara. Não. Precisa falar mais alguma coisa pra Não, conversar? Não, vou pegar uma Gente, calma cerveja aí, lá. calma aí. Falou, Wagner. Só dá tchau lá. Gente, um dos vídeos mais loucos do canal tem tudo a ver com um dos quadrinhos mais loucos do ano e um dos melhores quadrinhos do ano, o Alpinista do Vitor Bello, da Square Comics. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo maluco que teve bateria acabando, convidado especial chegando no meio aí e indo embora antes de terminar. Caramba, cara. Não existe mais metalinguagem do que isso. Então, cara, esse vídeo combinou total. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fala aí. Só vale a pena falar onde encontrar, né? Sim. Site da Escória, Site da Escória, Bulgara Press. Gura Press, acho que tem na Bolsa, provavelmente. Deve ter nas lojas especializadas todas, Sim, sim. Citiban, Citiban, Loja sim. Monstra também. Mas sério, ó, esse daqui é imperdível. Então, chega. É isso. Chega, tchau, Acho que Felipe. não tem que sair do vídeo. Tchau. Falou, não vou nem falar de apoia-se. Apoia aí o Papuzini no apoia.se/Papuzini. Falou.